possa continuar reinando em nossos corações, amém? Mais um mês terminando, né? Hoje é 31, último domingo do mês, 5 domingos esse mês, que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor esteve conosco. Um tempo grande já longe da nossa igreja, né? Longe de nos reunirmos, longe daquele abraço, mas certos e confiantes de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor está guardando e está separando esse tempo para nós, que o Senhor está conduzindo a nossa vida durante esse tempo. Tantos dias já sem estarmos juntos, né, como igreja, lá no mesmo lugar, mas estamos juntos em oração, estamos juntos em adoração ao nosso Deus. Então, que Deus possa te abençoar durante esse momento de culto que nós estaremos. Você pode assistir na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A gente não imagina e nem pode dizer qual é o dia que você tem que assistir, mas que você assista esse culto, que esse culto seja bênção na sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor sempre está conosco, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas casas, muito obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque até onde sabemos, nenhum irmão da nossa igreja, Deus, foi infectado ou está mal, ó Pai. Nós te louvamos porque nós cremos que isso é cuidado do Senhor, ó Deus. Mas nós te pedimos pelas pessoas, ó Deus, que foram infectadas por esse vírus, pelas pessoas que estão hospitalizadas, ó Deus, entubadas na UTI. Tenha misericórdia, ó Deus, dessas pessoas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide do corpo delas, ó Deus, mas que principalmente que o Senhor cuide da alma delas. Que os nossos irmãos que creem no Senhor, que estão nessa situação, que o Senhor possa dar consolo e conforto a eles, ó Deus, e a certeza da vida plena e eterna com o Senhor. E as pessoas, ó Deus, que ainda não têm salvação, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor dê uma nova chance, para que eles possam reconhecer quão grande é o Senhor, que eles possam reconhecer, ó Deus, que só há salvação em Cristo Jesus. Esteja abençoando essas pessoas, ó Deus. E nós te pedimos também, ó Pai, pelas famílias que perderam seus queridos, ó Deus, seus parentes, seus familiares, seus amores, ó Deus. Nós pedimos para que o Senhor console com teu amor, com tua bondade, com teu Santo Espírito, ó Deus, que o Senhor console, porque nós cremos que o consolo só vem do Senhor, ó Pai. Então console esses corações enlutados, ó Deus, tantas pessoas que perderam seus entes queridos, ó Deus. Tenha misericórdia dessas pessoas, tanto que perderam por esse vírus horroroso, ó Deus, mas também pelas outras doenças, ó Pai, porque nós sabemos que além desse vírus, ó Deus, existem as outras doenças que ainda estão aqui. Então que o Senhor, ó Deus, conforte e console o coração de todas as pessoas, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Fale aos nossos corações, ó Deus, durante esse culto, que a mensagem, ó Deus, possa trazer conforto, possa trazer, ó Deus, justiça, possa trazer, ó Deus, santificação para as nossas vidas, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora 2 cânticos, depois nós vamos assistir o último vídeo da igreja da Famílias Fortes, Igreja Forte. Nós encerramos o mês da família nesse domingo, né? Que a sua família possa ter sido grandemente abençoada por todas essas mensagens, por todos os desafios, né? Que bom que se você e sua família conseguiram fazer todos os desafios e participar desse mês da família junto conosco. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.
Jesus, presente aqui. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, oh Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, olhando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abra os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, olhando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Olhando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Segredos das Famílias Fortes, com o pastor Gilson Bifano. Reflexões baseadas em Lucas 2, 41 a 52. Segredos de uma família forte. Durante todo o mês da família, nós aprendemos alguns segredos para termos realmente famílias fortes em nossas igrejas. Porque famílias fortes, igreja forte. E nós temos aprendido como cultivar uma família forte a partir
do texto em que fala da família de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 41 até o versículo 52. Nós aprendemos algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, você se lembra, famílias fortes cultivam tradições familiares. Em segundo lugar, famílias fortes cultivam uma espiritualidade sadia. Terceiro segredo, famílias fortes há um sentimento de pertença muito presente. Quarto segredo, para termos famílias fortes, é preciso que cada membro da família cumpra bem o seu papel familiar. Hoje nós vamos então aprender sobre o quinto segredo. Qual é o quinto segredo para termos famílias fortes? O texto nos diz a palavra de Deus, Lucas escreveu: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que coisa interessante. Em famílias fortes há crescimento. E aqui então nós vamos pensar no quinto segredo para termos famílias fortes em nossa igreja. Em famílias fortes há oportunidade, há espaço para crescimento. A Bíblia diz que Jesus ia crescendo, era uma constante, algo todos os dias, algo que acontecia todos os dias. A Bíblia diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então, que coisa interessante, que segredo importante. Em nossas famílias, nós temos que ter espaço para crescimento. Em nossas famílias, precisamos crescer. Crescer diante de Deus, em primeiro lugar. Crescer na vida cristã. Crescer na comunhão com Deus. Crescer na fé em Deus. Então, se nós queremos contribuir para que a nossa igreja seja realmente uma igreja forte, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, como diz o apóstolo Pedro. Mas a Bíblia diz também que Jesus crescia diante de Deus e também diante dos homens. Então é um crescimento vertical e um crescimento horizontal. Crescimento diante dos homens é na área de relacionamento. Jesus se relacionava com as pessoas. É o crescimento social. É interessante também aqui que Jesus ia crescendo em sabedoria e em estatura, crescimento físico, saúde física. Nós precisamos ter em nossa família saúde física. Cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa saúde. Então, crescimento é na área da saúde física. Crescimento intelectual, crescimento social, crescimento emocional. Então, nós precisamos ter em nossas famílias esse espaço para o crescimento de todos os seus membros. Que em nossas famílias todos cresçam, seja uma constante esse crescimento, porque Jesus ia crescendo, não era algo estagnado, era algo contínuo. Este é o quinto segredo. Para termos famílias fortes em nossa igreja, nós precisamos crescer. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Crescer diante de Deus e também diante dos homens. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Que a sua família seja forte para abençoar a sua igreja. Cultive as tradições familiares. Cultive uma espiritualidade saudável. Cultive o sentimento de pertença, cumpra bem o seu papel familiar e que todos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Que todos cresçam como Jesus crescia, em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que Deus abençoe a sua família, que a sua família seja forte para abençoar a sua igreja, a também ser uma igreja forte. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e também a sua igreja.
Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus possa continuar reinando com os irmãos nessa hora. Amém? Nós vamos pensar hoje um pouco um texto muito conhecido que está lá na carta aos Efésios, no capítulo 3, os versos do 14 ao 21. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa hora através da sua palavra. Amém? Vamos fazer a leitura? Efésios capítulo 3, dos versos 14 ao 21. Na minha versão diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, chegamos diante do Senhor com coração feliz, ó Deus, grato, porque a Tua palavra tem nos norteado, tem nos dado segurança nesse tempo difícil que temos passado. Nós te clamamos, ó Deus, fala com o Teu povo reunido agora, aqueles que estão vendo essa mensagem, que possamos ser completados com a Tua palavra, Deus, enriquecidos por ela. Em nome de Jesus que eu peço essas bênçãos. Amém. Ok. Irmãos, nós estamos finalizando o mês de maio. Hoje é o último dia. Estamos nas últimas horas desse mês de maio. E por todo o país, todos os batistas do Brasil, durante esse mês, se dedicam a falar sobre a família. E nós, a CIB de Fio Rosa, a família CIB de Fio Rosa, não é diferente. Nós passamos o mês inteiro debruçados sobre um tema que é o seguinte: famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fortes, igreja forte. Esse tema sugere que se as famílias são fortes, a igreja será forte. Para a igreja ser forte, as famílias têm que ser fortes. O tema sugere isso. Então eu pergunto a você, querido irmão, o que seria uma família forte? Pense aí. O que seria uma família forte? O texto que acabamos de ler, ele nos ajudará a compreender melhor o que vem a ser uma família forte, mas num padrão bíblico, um padrão espiritual, não segundo os padrões dos homens, segundo as Escrituras. O que seria, o que é uma família forte? E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer um agradecimento, já que estamos falando de família, não é? Eu queria, em nome da minha família, agradecer à família CIB, que esteve orando durante toda a gestação da minha esposa, a gestação da Júlia. E eu queria agora aproveitar
e agradecer a igreja que esteve orando todos esses meses. Várias pessoas procuraram minha esposa para estar dando um apoio ali, psicológico, em alguma coisa, emprestando algumas coisas, essas coisas de mulheres. Eu queria agradecer todos vocês que esteve conosco nesse período. A família Ribeiro cresceu e nós pretendemos estar crescendo como famílias, não na questão de números, mas crescendo espiritualmente para somarmos com a família Ciber. Essa é a proposta do tema, inclusive. Famílias fortes e igreja forte. Amém? Então, dita essas palavras, feito esse agradecimento, muito obrigado pelas orações. Vamos ver o que o texto bíblico que nós lemos pode nos ajudar a compreender melhor o que é ser uma família forte. Vamos ver. Em primeiro lugar, eu desejo destacar que para sermos uma família forte, nós temos que ter sido gerados, nascido no Senhor. Dá uma olhada nos versos 14 e 15 do texto que lemos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Interessante, o apóstolo aqui, no verso 14, ele inicia dizendo, por essa razão. Exatamente como ele inicia o capítulo 3, no verso 1, onde ele começa dizendo, por essa razão eu oro. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Dá uma olhada. Efésios 3, verso 1. Por essa razão oro. Agora vai lá para o verso 14, que é o que lemos. Por essa razão ajoelho-me. A pergunta é, qual é a razão que está fazendo o apóstolo orar, fazendo ele ajoelhar? É o que nós pretendemos pensar agora, porque tudo que o apóstolo Paulo vai falar, vai pensar, vai desejar, tem uma razão, tem um motivo. E ele explicou, ele falou qual é essa razão. Interessante que no capítulo 2, o apóstolo ele inicia o capítulo falando da vida que os seus ouvintes tinham, o estado em que os seus leitores estavam e o que Deus fez com eles. Eles passam o capítulo 2 explicando isso. E eu quero apontar para você aqui 3 maneiras que o apóstolo Paulo ele mostra esse fato aqui. Quem você era, como vocês estavam e o que Deus fez com vocês. Olha no verso 1 do capítulo 2 de Efésios, que o apóstolo escreve. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele inicia falando para os seus leitores, vocês estavam mortos. Mortos espiritualmente. Era o estado deles. Antes. E no verso 4 desse mesmo capítulo, olha o que o apóstolo diz. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, verso 5, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Verso 6, Deus nos ressuscitou em Cristo. Percebe? O apóstolo diz, primeiro, que eles estavam mortos e que Deus os ressuscitou, deu vida. Aí começa a explicação do apóstolo que
o nascimento, como que se deu o nascimento dos seus leitores em Deus. Ele começa a falar de coisas profundas, irmãos. Vocês estavam mortos, Deus deu vida a vocês. Essa é a primeira linguagem que ele usa. Mas ele usa uma outra linguagem interessante. No verso 13 do capítulo 2, olha o que ele escreve. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Percebe que aqui ele está falando o quê? Vocês estavam longe, vocês estavam separados, havia um muro que dividia vocês de Deus. E vocês foram aproximados. Antes ele falou, vocês estavam mortos, ele deu vida. Agora ele está falando, vocês estavam longe e vocês foram aproximados. Essa é a situação do homem. Era a situação dos leitores. E ele usa uma outra linguagem lindíssima para completar. Ele diz assim no verso 19 do capítulo 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Ah, que maravilha, irmãos. Olha a linguagem. Vocês eram estrangeiros, forasteiros. E ele transformou vocês em concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Ele vai explicar essas coisas. E aí no verso 20 ele diz... membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário e santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Queridos, o apóstolo passa o capítulo 2 inteiro falando disso, a obra de redenção, como que se deu essa nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos, ele deu vida. Vocês estavam longe, ele aproximou vocês. Vocês eram estrangeiros, ele transformou vocês em membros da família de Deus. Que coisa preciosa! E aí todo esse capítulo enche-nos a boca de um sabor gostoso, nos enche de felicidade de sabermos que fomos gerados, nascidos no Senhor Jesus. Ah, queridos, e aí depois de explicar essas coisas, ele diz, por esta razão eu ajoelho. Ele está aqui orando pelas pessoas nascidas no Senhor. Uma família forte é uma família que nasce no Senhor, que confessa o nome do Senhor. Essa é uma família forte, essa é uma família que pertence a Deus, que fará a diferença. Uma família que não tenha sido nascido no Senhor, no padrão bíblico de Deus, ela não é uma família forte. Não. Para ser uma família forte, tem que ter sido gerada no Senhor. E por essa razão, o apóstolo, ele se ajoelha. E o interessante é que quando ele fala que ele se ajoelha, ele não está dizendo que a nossa oração, você precisa ajoelhar. Inclusive, na Bíblia, não temos uma referência de como devemos orar, a posição, se é deitado, se é em pé, se é ajoelhado. O que nós sabemos é que quando uma pessoa ajoelha, ele está se debruçando em uma humildade, em uma colocação como servo.
Por essa razão, pelo seu novo nascimento, por vocês serem gerados, eu me ajoelho diante do Pai. Que coisa linda! Do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Ah, queridos, Deus é o Pai da família. Foi Ele que elaborou, criou a família. Recentemente eu postei dizendo que a família, eu postei nas minhas redes sociais que a família é a manifestação de amor e graça de Deus. E eu tenho percebido isso, eu tenho desfrutado disso. Porque Adão estava lá, ele não pediu nada. E Deus falou, vou fazer uma mulher, fazer uma varoa para te completar, porque olha, presente. E com o pecado a família foi sendo bombardeada, irmãos. O inimigo tem bombardeado, tem destruído o propósito da família. O inimigo investe tanto na destruição do seu lar, queridos, a impedir que a família seja gerada, nascida no Senhor Jesus. Precisamos, se queremos ser uma família forte, precisamos ter sido gerados no Senhor Jesus. Amém? Em segundo lugar, eu quero destacar que para sermos uma família forte, nós precisamos ser a habitação confortável do Senhor, né? Vamos ver dos versos 16 ao 19 o que o apóstolo escreve. Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados no amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e reconhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, se queremos ser uma família forte, nós precisamos ter sido gerados, nascidos no Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos ser uma morada, uma habitação confortável do Senhor Jesus. Veja o verso 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. A fé e o amor. Ele fala do amor também. É o amor que vai... Nós precisamos estar com o nosso coração arraigados no amor. Uma casa favorável à habitação do Senhor. Eu quero dizer, querido, se você foi nascido, gerado no Senhor, você é uma habitação do Senhor. Todo cristão é uma habitação do Senhor. Isso é fato. Não estou aqui discutindo. Mas a pergunta é: essa habitação é convidativa? É aconchegante? Essa morada é uma morada que deixa o seu Senhor à vontade? O nosso coração está cheio de fé, arraigados no amor, de maneira que Cristo fica à vontade nela? Essa é uma pergunta que precisamos fazer, queridos. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus, o habitante do nosso lar, o habitante do nosso coração, o habitante da nossa morada, porque você é uma casa do Senhor.
Você é um templo do Espírito Santo, não é verdade? Só que nós esquecemos que nós podemos tratar mal Jesus, não ser um bom anfitrião. Isso porque o apóstolo deixa claro no capítulo 4, no verso 30. Dá uma olhada aí. Olha o que ele diz. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Todo cristão é uma casa. Não estou discutindo. O problema é que, nesse verso, nós vemos que nós podemos estar entristecendo o dono da casa. O apóstolo ele escreve dizendo como que nós entristecemos o Senhor Jesus. E ele começa a dar conselhos aqui nesse capítulo 4, irmãos. A partir do verso 25, dá uma olhada. Ele vai dizer para nós abandonarmos a mentira. No verso 26, ele vai dizer para nós, quando ficarmos irados, não é para nós pecarmos. No 28, ele vai dizer, não furte mais. No 29, ele vai dizer, não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, nenhuma palavra feia. Ele vai dizer que não é para nós carregarmos amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Tudo aqui, para nós não entristecermos. É possível que a nossa habitação não seja confortável. Por isso que uma família feliz, uma família saudável, uma família forte é uma família que é uma morada aconchegante para o Senhor Jesus, do Senhor Jesus. Queridos, quando nós vamos estudar a vida de Jesus, quando você vai lá nos evangelhos e vai investigar a vida de Jesus, ver o que Jesus fazia, você descobre algumas coisas interessantes até. Você descobre que Jesus ele gostava de uma cidade chamada Betânia. Aqui sou eu dizendo, tá, gente? Eu acredito que Jesus tinha preferência por essa cidade. Sabe por quê? Porque em vários momentos você vê Jesus falando, você vê lá nos evangelhos. E eles voltaram para Betânia. Jesus foi para Betânia, saindo de Betânia, voltando de Betânia. Jesus ia muito lá em Betânia. E aí você vai estudando. Essas são as dúvidas, as perguntas que eu faço, irmãos. Você vai descobrir que lá em Betânia existia amigos de Jesus. Jesus tinha amigos ali. Interessante. E Jesus se hospedava nessas casas desses amigos. Jesus, quando ia para Betânia, ficava hospedado ali na casa dos amigos dele. E quando você vai ver a história dos judeus, você sabe, chega um visitante, alguém, eles lavam os pés da pessoa, e preparam uma comida. E aí eu acredito nessas coisas, irmãos, que Jesus, quando chegava na casa desses amigos, ele se banhava, ele dormia ali, ele conversava. Era dessa maneira, porque as Escrituras deixam margem para nós vermos dessa maneira. Quando Jesus chegava lá na casa desses amigos, ele via que ele era bem-vindo. Então Jesus começava a ministrar, ensinar. Interessante, não é? Começava a falar de coisas grandiosas, de maneira que todos sentavam em volta dele para ouvi-lo. E eu acredito que os olhinhos dele
brilhava. Sabe por quê? Porque quando você está falando para um grupo de pessoas, você conhece as pessoas pelo olhar. As pessoas estão atentas. As pessoas dão atenção porque elas gostam. Você não para ouvir alguém que você não gosta. Você não recebe bem na sua casa uma pessoa que você não quer ter ali. Pois é, eu estou falando da família de Lázaro. A família de Lázaro era uma família amiga de Jesus. Jesus ensinava coisas para eles. Eles gostavam de Jesus. Era uma casa que recebia bem Jesus. E eu volto para o nosso texto, eu volto para o nosso ponto em destaque. A nossa família tem tratado bem Jesus. Jesus tem tido a liberdade para ensinar e aprofundar no conhecimento dele com você, na sua casa. Porque ele só faz isso se ele tiver espaço, se ele não ficar entristecido. E aí o apóstolo vai desenvolver justamente essa compreensão quando ele diz quando ele diz que precisamos estar arraigados e alicerçados no amor. Vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Isso só acontece quando Jesus está à vontade no seu coração. Quando ele tem espaço para ministrar essas coisas na sua vida. E aí ele finaliza: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A sua casa é cheia da plenitude de Deus? Deus tem ministrado isso? Você tem desfrutado de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus? O amor de Cristo? Só chegaremos nesse nível de conhecimento se formos uma morada aconchegante e acolhedora do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos, irmãos, compreender isso. Não basta ser apenas morada, tem que ser uma morada aconchegante. Para a pessoa se sentir bem, Jesus se sentir bem, não ficar triste com mentira, com calúnias, com uma série de coisas que o apóstolo vai desenvolver no capítulo 4, quando ele vai falar da unidade do corpo de Cristo. Essas coisas que fazíamos antes de ter sido gerados e nascidos em Cristo, entristece o dono da morada, porque nós vimos que nós estamos sendo transformados em um santuário. Nós estamos nos tornando uma morada de Deus. É o verso 21 e 22 do capítulo 2 diz isso. Nós estamos sendo edificados, uma morada confortável. Não é uma morada qualquer. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar no texto que para sermos uma família forte, todas as nossas ações devem ter o objetivo de glorificar o nome do nosso Senhor. Dá uma olhada nos versos 20 e 21 que lemos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A Ele seja a glória.
Nós precisamos glorificar a Deus em todas as ações das nossas famílias. Às vezes fazemos coisas como família que não glorifica a Deus, que na verdade entristece, que envergonha. O mundo olha para os feitos da nossa família e diz: gente, são crentes. Envergonhamos o nome de Deus, porque nós não o glorificamos, porque nós não objetivamos as nossas ações para a glória de Deus. Se nós, como nascidos, gerados em Cristo, como morada confortável do Senhor, nós objetivássemos as nossas atitudes, os nossos feitos como família, indivíduo, Deus seria glorificado. O mundo veria isso em nós. A pergunta é: o que o mundo enxerga quando olha para a nossa família? O que as pessoas falam? O que estamos mostrando? Talvez você queira saber o que é necessário fazer. Eu digo que tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Nada pode fugir desse objetivo. Tudo deve glorificar a Deus. Lá no capítulo 2, quando o apóstolo ele mostra para os seus leitores que eles estavam mortos e que Deus o ressuscitou. Quando ele fala que eles estavam longe e Deus o trouxe para perto. Quando o apóstolo diz que eles eram estrangeiros, mas que Deus o transformou como membro da família de Deus. Teve um objetivo. Eles foram gerados por um objetivo. No verso 10 do capítulo 2, o apóstolo diz: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Fazer boas coisas. Mas que coisas são essas? Todas essas boas obras, as pessoas vão olhar para elas e vão glorificar a Deus. Já tem esse ensinamento do próprio Senhor Jesus. Nós precisamos brilhar, fazer boas obras para que os outros, quando vê as boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que as nossas famílias possam compreender isso, irmãos. E aqui, fechando com chave de ouro, no nosso tempo, eu não posso deixar de falar que mulheres, vocês glorificarão a Deus quando vocês se sujeitarem, cada um ao seu marido, como ao Senhor. O apóstolo escreve isso no capítulo 5, no verso 22. Maridos, amem cada um a sua esposa, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Dessa maneira, maridos, vocês vão glorificar a Deus. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Assim vocês vão glorificar ao Senhor, filhos. Eu poderia falar aqui, me aprofundar em cada uma dessas lembretes que eu estou passando, mas eu não posso. Eu só quero lembrar para vocês, filhos, que obediência é uma coisa e honrar o pai, honra, é outra coisa. Não basta apenas obedecer, tem que honrar. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não sejam truculentos, não sejam tiranos com seus filhos, mas ensina. Pais, não há nada mais precioso que vocês possam fazer com seus filhos do que plantar o temor ao Senhor no coração deles.
Não há nada mais grandioso que você pode deixar como herança aos seus filhos do que temer ao Senhor. Que seus filhos possam compreender que só há um Deus. Lembra de Deuteronômio 6? O pastor recentemente pregou nele. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, a sua alma, com todas as suas forças. É para nós ensinarmos isso para ele. Não há nada mais sagrado, mais precioso, não há nada de... Esse é o maior ensinamento que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Quer glorificar Deus? Leia Efésios. Seja uma família que glorifica o Senhor. Para finalizar, eu quero dizer, queridos, por que nós temos que ser uma família geradas no Senhor? Uma família que é uma morada aconchegante do Senhor. E uma família que todas as ações busca glorificar o nome do Senhor. Sabe por que nós precisamos fazer isso, querido? Porque as Escrituras é o nosso manual. Nós lemos a Bíblia. Nós guardamos a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina dentro de nós. As Escrituras é a nossa luz que ilumina os nossos passos nesse mundo. A Bíblia é a palavra de Deus para a igreja. O mundo não lê a Bíblia. O mundo não sabe o que está na Bíblia. O mundo pouco conhece os mandamentos de Deus. O mundo não se interessa pelas Escrituras. O mundo não vê o que está aqui. A única coisa que o mundo faz é ler a sua vida. O mundo enxerga a sua maneira de viver. O mundo faz a leitura completa da sua vida. Funcionário, o mundo olha como que você trata seu patrão. O mundo, patrão, ele faz a leitura de como você se comporta com seus funcionários. Se nós entendermos essas coisas, a nossa família glorificará a Deus, os nossos vizinhos conhecerá a Deus, a nossa rua conhecerá a Deus, o mundo conhecerá a Deus, porque o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê as nossas vidas. Se você não é nascido no Senhor, você precisa fazer isso de maneira urgente. Se você já é nascido, se você é um cristão, você precisa saber que você precisa ser uma morada aconchegante. E sabendo dessas coisas, entenda de uma vez por todas, todas as nossas ações devem glorificar a Deus. Amém? Que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus. É Ele mesmo que ministra em nós, mas nós precisamos deixá-lo falar conosco através das Escrituras que nós temos lido sempre. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos orar a última vez para finalizar a mensagem? Feche aí os seus olhos onde você estiver e peça para Deus trabalhar na sua vida, que Deus possa nos ajudar. Vamos orar. Grandioso e maravilhoso Pai, mais uma vez, ó Deus, oramos agradecidos. A Tua palavra, ó Deus, é tudo o que precisamos. Muito obrigado, ó Deus, porque o nosso coração se enche de alegria, ó Deus, em saber que nós éramos mortos, distantes e éramos estrangeiros. O Senhor nos ressuscitou
nos aproximou e nos transformou em membros da família de Deus. Nos selou com o Espírito Santo da promessa. A obra da redenção de Jesus, ó Deus, foi maravilhosa em nossas vidas. E por essa razão, ó Deus, queremos Te glorificar, ó Deus, em tudo. Por essa razão, ó Deus, queremos tratar-Te com honra, ó Deus, de maneira que o Senhor tenha liberdade em ministrar a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Nos confronta nesta hora, ó Deus, para que possamos compreender, ó Deus, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ó Deus, com qual o Senhor nos amou, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. É em nome de Jesus que oramos, ó Deus, colocando diante do Senhor a família CIB, ó Deus. Vá ao encontro de cada um, ó Pai, fortalecendo, capacitando, encorajando, para que possamos Te glorificar em tudo, meu Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Ok, irmãos, a palavra é essa. Espero que vocês tenham tido paciência de ter assistido até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus possa estar reinando e fazendo-nos a glorificar a Deus em tudo sempre.